Olá, querida amiga. Olá, querido amigo. Tem sido uma jornada muito exigente, muito rica, muito de crescimento, essencialmente muito reveladora do que é, do que pode ser, ou do que podem ser as relações amorosas. A minha jornada com a Inês, na qual convivemos praticamente 24 horas juntos, desde há 4 anos. Vivemos juntos, trabalhamos juntos, cuidamos da casa juntos e do que é preciso. Nesta intensidade vieram muitas informações e têm vindo muitas informações sobre cada um de nós, e a diferença é abismal da pessoa que cada um de nós era há 4 anos atrás, 4 anos e meio, e a pessoa que somos agora, e é fácil, pelo menos para nós, ver as transformações e as etapas. Também é fácil ver o quanto a relação, como uma entidade própria, como um organismo próprio, se consolidou, se transformou e se regenerou ao longo deste período. E não podia deixar de partilhar, neste jeito cúmplice e íntimo até, essas principais revelações que uma relação amorosa conjugal me trouxeram, muitas novas, muitas de sustentação, e do que também observo noutras relações amorosas, até porque é um tópico que surge muito nos nossos trabalhos. Além de fazermos trabalhos com casais, também surge muito individualmente pessoas que falam abertamente dos desafios que é ter uma relação amorosa ou conjugal, pelas características que isso envolve, o crescimento que cada um é convidado a fazer apenas pela permanência, apenas pela presença, apenas pelos ritmos, pela comunicação, pelos hábitos, pelo espaço, pelo afeto, mesmo até pelo apego. Toda esta dança e dinâmica. E claro que é um assunto alvo de muitos estudos e muita literatura também, e até terapia. Hoje cabe-me trazer, saltando um pouco fora desses estudos, cabe-me trazer a experiência pessoal, direta e objetiva, que a relação com a Inês, que pretendemos naturalmente que seja uma relação livre, consciente, íntima, como é que ela se tem revelado e o que é que tem trazido, nomeadamente os pilares. E começo mesmo por aí, que uma coisa que nós percebemos os dois, e acho que vou começar pelo que me parece que é mais forte ou mais impactante, pelo que o meu corpo está a dizer
começou logo aqui a sentir, ok, é isto, e não tanto se calhar coisas triviais, podemos eventualmente viajar por aí ao longo desta partilha. Mas começo por partilhar que nós percebemos, quer um quer outro, que o que era mais difícil para ambos eram os momentos em que tínhamos desencontro. Quando o casal se desencontra, em que o corpo pede distanciamento, a comunicação surge menos fluida e com mais distância também e menos encantada e mais parca em palavras, quando algo surge num dos membros ou na relação em si que provoca este desencontro, nós percebemos que este período de desencontro era possivelmente o período de maior dor que nós tínhamos enquanto seres humanos. Quer a Inês, quer eu, identificamos isso como o que nós menos queremos no mundo é estarmos desencontrados. Não é por uma questão de vontade, é pelo que nos causa. É uma fissura tão grande, mesmo estejando na mesma casa, mesmo que a comunicação e a logística operacional continuem a funcionar nos mínimos, sentirmos no corpo que não estamos plenamente em gratidão e amor um para com o outro e para com a relação e para com a vida é dor. É dor e sofrimento. E conseguimos verbalizá-lo. Conseguimos dizer um ao outro, isto é a pior coisa que me pode acontecer. São estes períodos. Que no início da relação eram períodos um pouco mais, talvez mais demorados, de depois voltar ao reencontro. E com esta noção de que cada um de nós sabe que não queremos estar ali, não queremos estar naquela fase, naquele estado, abriu-se uma porta muito grande de ok, eu não quero estar aqui, eu sei que a outra pessoa também não quer, então quando o meu corpo estiver disponível, eu vou fazer tudo na mínima abertura para voltar ao encontro, para voltar ao olhar, para voltar ao abraço, para voltar à comunicação e vamos conversar. O que é que precisamos de conversar para que o reencontro aconteça? Claro que depois tem o seu próprio ritmo e mesmo este período tem um ritmo. Às vezes um de nós precisa de integrar no corpo essa fissura ou essa ferida ou cicatrizar um pouco e há que compreender isso. Às vezes um já está preparado para o reencontro e o outro ainda não. Há que entender isso. Mas o ponto crucial é que é a premissa que está por trás. Ambos sabemos que queremos sair dali o mais rápido possível. Então, não há que levar a nível pessoal, nem de forma egóica, que o outro precisa de espaço, eventualmente. Ou que nós precisamos mesmo também de algum espaço neste período. Porque ambos podemos dizer isso de forma honesta. E não como ataque, como cobrança, nem como chantagem emocional. Isso deixa de acontecer. É apenas preciso respirar mais um pouco, já volto. Já volto. Olhar e saber, nós vamos reencontrar-nos daqui a pouco. Está tudo bem. A relação não fica em causa. A parte egoísta, individual, de ressentimento, que é o ponto-chave, deixa de acontecer ressentimento. E mesmo vitimização, autocomiseração, porque ambos sabemos que queremos reencontrar-nos o mais rápido possível, da forma que seja possível, com o tempo orgânico e natural do próprio corpo, mas mentalmente nós sabemos que ambos queremos isso. Isso é um ponto fortíssimo.
que me foi desvendado nesta relação, com muito trabalho de comunicação, claro, com muita verdade, porque aí são os pilares e não há outra forma até agora de o dizer e de olhar para a nossa relação e perceber que o pilar é a comunicação de verdade, e trouxe-nos este fator. Por isso, deixa de estar em causa a relação, deixa de estar em causa o indivíduo e o ressentimento e a vitimização para estar em causa, ok, no mínimo, no próximo e numa mínima oportunidade, eu vou promover o reencontro. E no momento em que um de nós faz ou que o outro faz, parece que o coração está muito mais aberto e potenciamos isso um no outro. O reencontro torna-se mais leve, mais rápido e parece que mais atrativo. Há uma força magnética para que o reencontro aconteça e não para que o desencontro permaneça com amus ou azia ou conflito ou zanga. O objetivo é o reencontro. Porque o objetivo é a permanência nesse reencontro. E essa é que é a chave. Este primeiro ponto. Todo e qualquer momento de desencontro é o pior estado que ambos podemos viver. Por isso, tudo é feito para que, de forma muito respeitosa, pelo corpo de cada um, pela relação e tempo e espaço de cada um, sabemos que é o reencontro que chama por nós. E ao falar de comunicação e de verdade, parece que tudo advém daí. Todas as revelações e o crescimento que conseguimos criar veio de uma comunicação de verdade, mas não só de verdade. Uma coisa é a verdade e consegui-la trazê-la olhando nos olhos e exprimindo. E eu sinto-me assim. Tu fizeste-me sentir assim. Eu estou a passar por isto na minha vida. Porque esta verdade traz com ela, e foi isso que nós também percebemos, escuta profunda e não julgamento. Quando algum de nós surge com uma partilha, não é para ouvir conselhos imediatamente, não é para ser interrompido, nem é para ser posto em causa. Não é para ser posto em causa. O que um de nós sente ou quer partilhar é 100% legítimo, porque é a experiência que está a passar naquele momento. Não é para ser interrompido, questionado ou posto em causa. Então esta verdade veio revelar-se poderosa quando há escuta plena e total. Às vezes um de nós fala durante 30, 40, uma hora seguida, sem que o outro interrompa. E não é contar histórias da vida de outras pessoas ou histórias da carochinha. É falar sobre si mesmo, sobre o que está a acontecer em si, sobre o que desassossega, sobre o que intriga, sobre o que magoa, ou mesmo sobre o que se revelou na sua vida. As dúvidas, inquietações, mas também as magias. As magias que surgem, as alquimias que surgem. E às vezes, com esta verdade de pedir ao outro, por favor, apenas escuta-me aqui e agora. E escuta-me até ao fim. Às vezes é preciso darmos esse pequeno passo na comunicação também, de pedir. Não é sempre. Às vezes o diálogo acontece muito fluido e versátil, mas às vezes é preciso esta comunicação mais pura e dura de quem fala, fala, quem escuta, escuta. Quem fala, fala com todo o coração, sem defesas, de um lugar vulnerável, de um lugar verdadeiro e honesto, para si mesmo
e que é permitido pelo outro. Isso é uma das maiores bênçãos que nós temos. É que a verdade de cada um é possível dizê-la, é possível manifestá-la, é possível expressá-la, porque o outro não vai pôr em causa. E depois, no final, na partilha, podemos perguntar se a pessoa quer o nosso feedback, quer a nossa visão, até porque às vezes há assuntos que são tocados que merecem. Mas isto é feito de um lugar de totalidade. E não de ter razão, não de se querer proteger, não de querer impor a sua opinião ao outro, nada disso. Aliás, parece-me que as práticas em círculo que nós fazemos na Meditation House, nos nossos trabalhos, e os princípios do círculo são muitas vezes aplicados aqui à nossa relação. E isso é a chave também. Não foi premeditado, mas é algo que parece que se constrói com a prática e que depois se aplica. Claro que é mais difícil aplicá-lo com pessoas que não têm esta prática, com membros da família, com outros contextos, mas aqui na relação isto tem sido aplicado quando é preciso, porque a nossa relação e a comunicação é fluida e dinâmica. Mas este espaço de escuta plena e ativa até ao fim não é negociável. Quando é preciso, é preciso. E nós sentimos um no outro. É só para escutar. Mesmo quando às vezes tínhamos que o pedir. E neste pressuposto há muito valor, algo de muito valioso que se abre, que se revela. Quando alguém pode expressar tudo o que está a passar e temos alguém que escuta tudo o que está a acontecer. Alguém que não é um profissional, é alguém que está ali connosco, que lida connosco todos os dias. E já uma vez mencionei, talvez num dos episódios anteriores, é totalmente diferente ir a terapia falar das nossas sensações, emoções e do que está a acontecer connosco, ou fazê-lo com o nosso cônjuge. Podê-lo fazer com o cônjuge, com o nosso companheiro ou companheiro, é lidar com o facto da pessoa saber essa verdade e essas verdades sobre nós mesmos, é expor a mais profunda da nossa existência, as nossas vísceras, os nossos órgãos estão ali, sujeitos a tudo. E isso é um grau de intimidade e de confiança sem paralelo, poder fazê-lo com quem está à nossa beira. Porque essa pessoa fica com essa informação e vai ter que lidar com essa informação para o resto da vida. E a informação vai crescendo e vai sendo partilhada e vai se fundindo. E às vezes fazemos coisas com essa informação, tomamos ações, ou partilhamos, ou damos feedback, outras vezes não, é apenas acolher e saber esta pessoa que está ao meu lado está a passar por isto. Sente isto. E isto é muito forte em termos de intimidade, confiança e compromisso. Por falar na questão de comunicação verdadeira, e é algo que aconteceu desde sempre na nossa relação, não me parece que tenha sido combinado nem tenha sido acordado entre nós. Mas não há nada que um de nós fale a outra pessoa que não fale dentro da relação. Não há nenhum assunto que um de nós vá falar a outra pessoa, seja sobre nós mesmos ou sobre o outro, que não seja falado dentro da relação. Toda a informação que existe, passa para fora da relação, já existiu
ou existe dentro da relação. E isso diz muito. Não há... Vou conversar, vou falar com o meu amigo ou com a minha amiga sobre o meu namorado, vou falar com a minha mãe, vou falar com o psicólogo. Isso pode tudo acontecer, mas tudo já foi falado dentro da relação. E há aqui parece-me uma mudança de paradigma, pelo menos do que observo na sociedade. Não há queixas. Isso não existe. É algo que nem faz parte do cardápio da nossa relação. Queixarmos-nos do outro a alguém. Ou falarmos do outro a alguém algo que ainda não tínhamos falado diretamente. Claro que isto é muito poderoso em termos de confiança, de abertura, de transparência. E o que alimenta em nós mesmos. Não alimenta queixumes, maldicência, suspeições, nada. Nada disso. Porque tudo o que possa surgir com essa narrativa e com essa carga, nós enfrentamos-lo e resolvemos-lo dentro da relação. Tudo. Isto é algo absoluto. Claro que é preciso conversas difíceis, muita coragem, muita vulnerabilidade. Claro que a coragem vem da vulnerabilidade. A força vem de nos permitirmos expor, de nos permitirmos conversar-nos, encontrarmos-nos, porque isto é que é. Há uns tempos partilhavam comigo que o Tantra é precisamente isto, um encontro nu, um com o outro. Não há nada mais forte do que expormos toda a nossa existência um com o outro. E a cada dia, a cada semana, e viver e crescer a partir daí. Viver a partir daí. Não é viver com essa informação e camuflá-la ou escondê-la. É vivêmo-la juntos a partir daí. Todas as informações ficam no campo aberto e seguro da relação. Eu não escondo nada, tu não precisas de esconder nada. Vivemos-nos, apresentamos-nos, encontramos-nos. Tocando no ponto de segurança que isto provoca, confiança que isto provoca, percebemos que o lar, a casa, a relação se desvendou no local mais seguro do mundo para cada um de nós. Ou pelo menos há esta pretensão. De construir um castelo em casa, neste sentido figurativo, de que é o lugar mais seguro para cada um de nós. Seguro neste sentido, estamos a falar sempre de segurança emocional, segurança comportamental, segurança existencial. É um forte. A relação é em si mesma um forte. O que nós passamos individualmente transpõe-se e transfere-se para a relação como algo que vai além de nós, e isso dá-nos muita sensação de que não estamos sós, apoio, suporte incondicional, permanente, que é uma sensação muito forte, que suporta a solitude de quem vive os processos consigo mesmo, consegue fazê-lo com outra pessoa, de um lugar seguro. Nós não estamos seguros apenas dentro de nós estamos seguros num espaço que vai além de nós, que vai além de mim mesmo, que vai além de mim mesmo para este espaço de relação que pode ser visto como a casa em sentido imagético,
e corpóreo. A casa, o lar. Como é que o lar, como é que a relação pode ser o local mais seguro do mundo para cada um de nós? Para partilharmos, expressarmos, vivenciarmos e sermos sem pretensão de nada, sem pretensão qualquer de aprovação, pretensão social, imagem, tudo isso cai por terra. Esta força de estarmos nus, juntos um ao outro, neste espaço, tudo isso cai por terra. Deixa de haver imagem, deixa de haver status, deixa de haver necessidade de aprovação, deixa de haver política, deixa de haver política. Foi algo mais recente que me parece que ainda está em construção na nossa relação. Talvez estará para sempre em construção, porque é algo tão absoluto que pode eventualmente nunca ser atingido. Não sei ainda. Mas que esta revelação já surgiu com base na nossa experiência já. Foi a própria relação que revelou isto. Esta possibilidade, que abriu esta possibilidade. E é muito estruturante para o corpo de cada um. Ver e sentir isto a ser construído. Surge-me agora também partilhar que no início da nossa relação eu lembro-me que vinha com uma ideia, porque eu tive alguns anos sem companheira, a Inês também, e nessa altura às vezes eu intrigava-me, será que vou ter alguém, não vou ter? E o meu foco, penso que também já partilhei em algum episódio, foi, ok, se a vida me está a convidar para estar só, eu vou fazer todo o meu processo, tudo o que está ao meu alcance para me tornar uma pessoa mais de amor, de gratidão, livre, verdadeira. Com a esperança de que um dia que surja alguém, eu já esteja noutro patamar e essa pessoa talvez ainda mais alinhada e a relação ainda poderá ser mais incrível. E esta força motora acompanhou-me durante os anos de solteiro. Mas era algo que me servia, que eu não sabia se isso poderia ou não acontecer. Mas na realidade fiz esse trabalho, dediquei-me a tornar-me, ok, dediquei-me à minha relação comigo e com a vida, e depois aconteceu. E eu lembro-me que na altura, quando estava com a Inês, para mim foi muito importante definir bem os valores de base de cada um. Definir no sentido de entender. E nós percebemos os dois, muito bem, que verdade, amor e liberdade suportam-nos. Ambos ficamos muito feridos, imediatamente e sem questionar, quando a verdade fica dúbia ou fica em causa, quando somos castrados da nossa liberdade individual e quando não agimos num lugar de amor. É muito bem reconhecido e nós sabemos que estamos a ferir o coração nosso e dos outros. Isso foi muito importante na altura. E partimos daqui. Partimos daqui enquanto relação mesmo no início. E senti agora partilhar isso, porque parece que estou a recuar à base zero. Nós partimos daqui. Tudo se construiu a partir destes primeiros três tijolos, 3 âncoras.
que não foram decididas. São 3 coisas que ambos sentimos no corpo com muita intensidade quando elas não estão a ser honradas. E tocando na questão da liberdade, é tão forte para ambos a importância da liberdade que nós percebemos também que o amor que vem sempre acompanhado com apego nós percebemos que a nossa relação pode acabar em qualquer dia. E ao falar sobre isso, ambos sentimos e sorrimos com essa possibilidade porque ela nos dá mais força para continuarmos juntos para a eternidade. É o facto de desconstruirmos o apego, é o facto de não estarmos aqui a usarmos um ao outro para a nossa própria satisfação individual ou necessidade individual ou preenchimento individual, e é o facto de termos vindo de período de solitude, percebemos que não há dependência que nos permite viver desta forma. Eu quero ficar contigo para sempre, eu sinto que é para ficar contigo para sempre, sabendo que a relação pode acabar hoje. E ambos conseguimos viver assim. Porque sabemos que não há outra forma de viver. Nenhum de nós tem um grau de liberdade que não permita que seja assim. Tem que ser assim. Nenhum de nós se pode sentir dependente. Nenhum de nós pode sentir que está preso de alguma forma à relação. E a relação vive assim. O que é incrível para cada um de nós. Não pode ser de outra forma. Por isso, por exemplo, provoca a que nós desejamos, acima de tudo, a felicidade do outro. Nós desejamos, acima de tudo, a expansão do outro. Por isso, qualquer vontade que um de nós tenha de expansão, da experiência, é colocada à disposição e o outro, sem hesitar, porque não é sobre nós mesmos, é sobre quem precisa e quem quer, sem hesitar, apoia e faz o que for preciso para a pessoa ter aquela experiência. E se o risco, no limite, for a relação acabar, é ok. A pessoa tem que passar por essa experiência. E isto é muito forte em termos de liberdade. Porque não é decidido, não é com constrangimento, não é com contração. É, diz-me o que precisa. Eu estou aqui para fazer o que for preciso. Para que tu possas ter essa experiência que se estás a ter esse chamamento a partir de um lugar de amor e visceral e do corpo, vai. Só podes ir. Não há nada que possa ser em causa, que possa ser posto em causa por causa do outro. O outro não tem esse direito de castrar a expansão recíproca. E isso é muito forte, tem-se revelado muito forte. Também. Nenhum de nós julga ou condiciona comportamento ou experiência do outro. Porque confiamos que a experiência do outro vem de um lugar sincero e honesto e de amor. De amor por si, de amor pela humanidade, de consciência e de evolução. Nós não estamos aqui com um acordo de ok, já nos conhecemos o suficiente, vamos manter assim. É precisamente o oposto. Nós estamos aqui num acordo de aprendizagem transformativa, individual na relação e com o mundo. Por isso não há outra forma do que vai, faz, acontece, eu estou aqui. Porque o pior cenário que pode ser a relação acabar é ok. Com toda a dor que isso possa provocar, é ok. A relação não pode castrar o amor à humanidade e a expansão de cada um de nós.
para já o que tem acontecido é que a relação beneficia. Então, cada um de nós expande e a relação expande e o outro expande. E ainda se torna tudo mais fácil e leve. Vai. Eu vou, obrigado. Isso é incrível. Em termos de liberdade. Em termos de verdade, muitas vezes questionamos. E muitas vezes mostramos um ao outro a verdade que ele não está a ver. Por favor, observa-te. É mesmo essa toda a tua verdade? E ajudamos o outro a encontrar perspectivas de verdade, locais de verdade dentro de si. Então somos potenciadores de verdade um pelo outro. Não há apenas uma partilha incondicional da verdade, mas também há um fator potenciador de que descobrimos e encontramos e exploramos e investigamos a verdade que reside em cada um de nós. E a relação traz isso. É muito forte. O respeito pelo corpo um do outro. A verdade que reside no corpo um do outro é possível ser expressa. Não é usarmos um ao outro. É possível ser expressa e nós fazemos. Estou a viver uma relação sem paralelo. A vida tem-me dado esta bênção de crescer muito com as relações. E parece que faz parte do meu pilar de crescimento fazê-lo através de uma relação amorosa, porque é algo tão íntimo, tão profundo, tão próximo, que tem este fator, tem este potencial. E esta relação com a Inês está a mostrar tudo isto. Está aqui tudo. Sempre aqui e agora está aqui tudo. Seja o que for. Isso é que é impressionante. Seja o que for. Seja qual for o tema. O silêncio, a limpeza da casa, as rotinas, as questões sociais, o dinheiro, as relações sexuais e intimidade, o trabalho. Tudo está aqui, sempre aqui e agora. Aberta à possibilidade de se renovar sempre aqui e agora. Com base nisto, neste espaço que criamos e que temos construído nesta relação. Às vezes, o amor que sinto pela Inês é muito por tudo isto que está aqui. Porque quando o amor é por tudo isto que está aqui, esta possibilidade, e não o estado onde chegamos, mas toda a possibilidade do que poderá acontecer, vai muito além. Vai muito além do amor por outra pessoa, vai muito além do amor pela Inês. Porque aqui é um serviço ao mundo. Isto é uma missão ao mundo. Tudo o que estamos aqui a trabalhar como relação um com o outro, e esta é principalmente talvez a principal revelação, pelo menos para mim, é que não é sobre nem cada um de nós, nem sobre a relação em si, nem sobre amar o outro. É sobre construir, abrir um serviço ao mundo, uma missão ao mundo
com novas referências, um novo mundo, uma nova forma de relação, que só pode ter um sentido, que é alargar-se como referência para as outras relações. Amigos, família, alunos, comunidade. Isto é o que parece estar a acontecer. O que está aqui a ser construído está a alargar-se objetivamente, eu já noto isso, já sinto isso, para todas as relações com que tenho. Cada uma no seu ritmo, cada uma na sua forma. Cada uma na possibilidade, porque há sempre interação. Não há imposição. Tem que haver reciprocidade. Para ti, especialmente, que vives uma relação amorosa, que procuras uma relação amorosa, um abraço no coração e até já.